Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zuri, Kadek, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos, estamos aqui em mais uma live no Espaço Guia, hoje quinta-feira, dia 9 de março, meio chuvoso, né? Mas por fim apareceu uma galerinha aqui. A gente espera que o que vai ser dito aqui hoje seja para você que está aqui presencial, seja para você que está aí na sua casa, né? Quietinha aí, precisando de uma palavra, né? Também a gente sempre não deixa de falar, entra na nossa página do Face, na nossa página do YouTube, né? Tem muito vídeo, tem muito conteúdo lá, dá uma olhada, garanto que em algum vídeo vocês vão se encaixar, com certeza. Vários temas, né? Vários temas, ó, ali tem várias respostas de Deus pra gente, muita resposta de Deus pra gente. Então, segue a gente no YouTube, segue a gente no Facebook, dá aquele like, compartilha a live, faz aquela perguntinha embaixo da live aí que o pessoal está acompanhando, qualquer coisa repassa a pergunta aqui se for o caso, sem problema algum. E vamos para mais uma quinta-feira. Vamos lá. Boa noite a todos, esperamos que estejam todos bem, quem está aqui, quem está na sua casa, né? É importante, né, como o Júlio falou e a Enéia estava falando agora, né? A gente que observa o grupo, né? A gente vê assim a diferença na expressão da fala, né, das pessoas, como disse a Enéia agora, que antes Deus parecia que estava tão longe, tão difícil, tinha o dia certo, né? Tinha todo um cronograma lá, né? É um difícil acesso, né? Tem um jeito lá, né? Uma metodologia, vamos usar o termo, uma metodologia. E hoje a gente percebe na fala das pessoas, da maioria das pessoas de vocês que estão acostumados com o tipo de trabalho que nós temos feito, né? Que tanto nós enquanto pessoas e nós enquanto entidades, né? Porque a gente tem trabalhado muito esse lado, né? Para despertar essa intimidade com Deus nas pessoas, essa proximidade, né? Esse intercâmbio, se podemos dizer, né? De uma forma muito natural, muito tranquila, muito real, como ela verdadeiramente é, né? Porque se Deus é um Pai soberanamente justo, bom e perfeito, Ele não ficaria longe de nós, não ficaria distante de nós, não ficaria alheio aos nossos conflitos, às nossas dificuldades. Então, todo o trabalho que nós temos feito aí desde bem dizer de 2005 que vieram os amigos, mas o grupo pegou acho que 2015, por aí, eu não me lembro a data correta, 2014, né? Que a gente pegou mais focado nesse contexto. A gente observa na força da expressão das pessoas, assim, uma propriedade, né? As pessoas falam com mais propriedade de Deus, falam com mais intimidade, falam com mais confiança, falam com mais segurança, falam com mais liberdade, né? Que isso é muito importante. Deu limite, né? Não tem mais aquela barreira, então vamos, o Senhor, naquela coisa assim, né, distante. Né? Eu percebo assim, como a gente está acompanhando o grupo já há bastante tempo, a gente percebe assim muito claramente a força de expressão que as pessoas carregam na palavra. E como Jesus já diz, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se as pessoas estão falando dessa forma, é porque há uma propriedade no coração dessas pessoas, né? Isso, digamos assim, isso é uma verdade para essas pessoas que tinham uma barreira para falar, né? A falta de estar amparado, né? Elas têm que ver que o acesso é simples. Deus está ali, não procure ali, não procure colar, procure dentro de você. Ele está ali, o acesso é simples. A gente tem que achar ele ali, deixar um pouco as diferenças de lado e ter aquela relação de pai e filho. Tanto Deus como as entidades, ou mentores, ou anjos, nome que vocês queiram dar para isso, né? Porque vocês devem, quem viu as outras lives nossas, tem tido muita clareza nisso, que há um dos esforços, né?
A gente vai descrever um pouco, por exemplo, os que se intitularam os Filhos da Luz, que vieram em 2005, começaram um trabalho com a gente. Quando eles começaram, eles se pronunciaram como, né, um amigo da fé, do amor, da caridade. Quando eles vieram lá em 2005, eles fizeram palestras separadas, falando em temas, né? Quando a gente retomou isso em 2019 de novo nas lives, né? E eles se manifestaram novamente. E eles começaram também muito se nomeando, se identificando, né? Para criar uma certa intimidade. Eu vou falar isso para vocês porque eu não falei desse jeito, eles não vêm falar. Para criar, primeiro para respeitar, porque há um hábito da cultura, né? Sim. Então se eles chegassem meio embolados assim, fica todo mundo meio, quem que é quem, né? Então nós encarnados temos um problema muito sério. A gente precisa nomear tudo e quantificar. Né? A primeira coisa que vocês devem lembrar da primeira live que a Ani fez, ela começou a falar, fez uma abordagem, ela falou, já vou responder para vocês, que está todo mundo perguntando, quem é você? Sim. Né? Ela falou, eu sou a Ani e tal, e ela se identificou. Né? Para quê? Para para dar essa liberdade para vocês e para dar uma intimidade, para que as pessoas tenham essa intimidade de falar. Se quiser falar com ela, não tem problema. Né? As entidades, elas também entendem, né? Eles sabem. O ser humano, infelizmente, ele está naquela ainda de precisar ter uma nomenclatura, mas com quem que eu estou falando? Quem que é? Quem que é? Né? Quem que vai me atender hoje? Exatamente. Né? Eu quero passar com fulano, né? Então existe isso em nós humanos, então eles respeitando isso, eles fazem, né? Mas só que depois de alguns meses, né? Se vocês observarem as lives, o que vocês vão ver lá? Vocês vão ver que eles mesmos orientaram a Simone e o Gerson, que orienta essa parte mais da mídia aí, né? Falou, olha, nós não vamos falar mais quem somos, se eu sou amigo da fé, do amor, da caridade, se, né, a Anígia, ela é diferente, dá para perceber muito claramente que ela, né, e ela já se intitula, não tem problema, né? Mas o que eles fizeram para nós? Falaram assim, olha, nós somos irmãos. Se vocês pegarem as lives, vocês vão perceber, né? Porque eles estão falando isso agora. A partir do dia que eles falaram, olha, nós não queremos ser amigo da fé, do amor, da caridade. Nós queremos ser irmãos de vocês. Exatamente. Nós só somos irmãos. Então, qual o problema se nós somos irmãos que tem que ficar explicando? Né? A gente é irmão, somos irmãos mais velhos, se vocês quiserem, com um pouco mais de experiência. E estamos aqui para ajudar. Então, não importa quem. Né? Inclusive para dar uma liberdade, se algum de vocês tem, né? Às vezes a pessoa tem aquela, eu sou devoto de, sei lá, de Nossa Senhora. Tudo bem, então você pede para Nossa Senhora, eu sou devoto de Santa Teresa, então pede. Eu me simpatizo mais com o amigo da luz, com o amigo do amor. Não tem problema, eles não vão achar ruim que a gente nomeie o que a gente direciona, né? Mas a gente tem a liberdade, todos vocês têm a liberdade, isso eles já repetiram várias vezes, de falar com qualquer um deles e se quiser vontade de perguntar quem é, né, eles não tem nenhum problema de falar, mas se estiver ouvindo, né, tanto se estiver falando com Deus, com Jesus ou com alguém que você queira, que essa é a proposta que eles trazem para nós, para quebrar essas barreiras aí, né, de pessoas, sei lá, que tenham determinados dons, que tenha isso, que tenha aquilo, para poder falar com eles ou não falar com eles. Né? Então, todo o esforço que eles têm feito é no sentido assim, de naturalizar Deus em nós. Quando a gente fala Deus, é Deus e tudo aquilo que vem de Deus, que são esses seres que não precisa a gente ficar falando o nome. Né? Seja Nossa Senhora, seja Jesus, não importa. Então, a intimidade é quando você tem intimidade com tudo aquilo que Deus provê. Né? Seria, usar um termo mais conhecido, é ter uma intimidade com o reino de Deus. O que é o reino? É tudo que é dele. A gente poder ter conhecer o reino dele, seja a entidade A, B, C, D. Se tiver o nome, tem. Se não tiver o nome, também não tem problema. Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, né? O que é o santo? O santo é aquele que faz o bem. Aquela mulher é uma santa, aquele homem é um santo. Aquela criança é uma santa, não chora, né? Então, santo não é perfeição. Santo é bom, tem vontade de fazer o bem. Tanto que eles usam muito só o Espírito Santo. Pronto. Então, aí, inclusive isso para vocês, quando vocês
que a gente estava falando agora há pouco sobre as dificuldades, essas coisas, que vocês tenham essa liberdade de pedir e tenham essa clareza, por isso que a gente aproveitou falar para vocês, que a gente vê na propriedade da fala de vocês, essa intimidade maior de falar, tanto de Deus como com Deus ou por Deus, né? Por quê? Porque no decorrer desse tempo, né, a gente vem trabalhando isso, né? E com certeza, de uma forma ou de outra, todos vocês sentem, identificam, né? E aí vem aquela célebre questão: ah, mas eu não sinto nada. Então, Jesus, nosso irmão mais velho, se podemos falar assim, sabendo dessas limitações que elas aconteceriam, o que ele fala no Evangelho? Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então, se você está aqui nos vendo, você que está lá na sua casa, você vai lá e faz sua oração, você pede com fervor, com devoção, e você olha e não mexe, como diz, uma palha, né? Sim. Calma, respira, fala: obrigado, Senhor, eu sei que eu fui escolhido. Eu fui escolhida ou escolhido para ser aquela pessoa que crê sem ver. Né? Porque, inclusive, uma das questões que nós vamos falar com vocês, eu já disse isso outro dia, a gente não está mais falando que nós somos filhos da luz, viemos lá dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. Eu sou o irmão da fé, ou do amor, ou a Ani, ou outro qualquer. Por quê? Porque eu, enquanto pessoa, Milani, a gente construiu uma intimidade junto com esses amigos que, digamos assim, a gente conversa junto. É uma conversa que a gente tem com vocês, né? Que todos eles falam, todos eles dão opiniões, o Zaide, eu não vou ficar nomeando todo mundo que vocês, né? O vô e... Então é um grupo de pessoas, né? Igual o pessoal que fala com a Simone, né? Que a hora que a Simone fala, todo mundo fala e pergunta, e faz pergunta, dá opinião, né? Assim, todo mundo... Então, porque se nós humanos conversamos em grupo, por que impede eles, amigos nossos, né, de darem orientações em grupo, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre isso, eu não me lembro o nome, mas tem um livro do Dr. Inácio, que se vocês quiserem depois a gente pode procurar o nome do livro. O Dr. Inácio fala bastante do Dr. Inácio Ferreira, que é um amigo que trabalha com a gente também. No livro ele relata uma parte, até se vocês tiverem curiosidade, e o que ele fala? Ele fala: olha, agora eu não estou perto do médium, agora eu estou aqui, né, na Cidade de Esperança, se eu não me engano, que ele estava. Ele falou: eu estou aqui numa colônia muito distante daí, mas eu estou conversando com ele. Então, para Deus, para os anjos, né, ele não gosta que fale essa palavra anjo, mas tudo bem, segura aí, né? Para os espíritos que têm um conhecimento mais elevado, a distância não importa, né? Não tem problema. Quem leu o livro lá dos Guardiões, que é o Cidade dos Espíritos lá, existe um outro relato também de um médico lá, que ele atende o Ângelo Inácio lá, e quando o Ângelo Inácio vira do lado para falar com ele não estava mais ali. Aí o Ângelo Inácio fala para ele assim: viu, mas que falta de educação, eu virei de lado, você já foi embora daqui, não falou tchau, não falou nada. Ele falou: já estou a 5.000 quilômetros daí, porque eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para perder, né? Então, as entidades, elas não têm isso que eles têm falado aqui. Não é a gente sair daqui até a porta, depois da porta não tem mais, a gente está sozinho. Não é assim. Inclusive no trabalho, né? No trabalho, às vezes a gente está aqui atendendo um aqui, outro ali. A gente também pode estar ligado com a energia do espírito que está no outro lado ali. O tempo todo. Não é necessariamente, não. Tem que passar com aquela pessoa para ser atendido pelo doutor, né? E, enfim, não. Eu posso estar ali atendendo também. E como ele sabe que era ele que estava atendendo, ele pode estar cedendo energia ali sem problema nenhum. Então, e tem vários livros que explicam isso. Então, por isso que nós precisamos mudar a nossa maneira, que Deus vai, eu tenho que pedir para a entidade vir, para a entidade voltar. O próprio Kardec, ele, nos livros dos médiuns, ele descreve isso, né? Que a mediunidade de incorporação, ela teria um tempo.
Então chegou o tempo que a mediunidade da incorporação está indo para um outro campo, que é alguns chamam isso de telealimentação, né? Outros chamam isso de canalização, não importa o nome. É algo que não precisa ir e vir. Não existe essa distância que nós imaginamos, né? Se Deus está aqui, mas Ele está lá no fim da galáxia também, se a gente sentar, vamos pensar que a galáxia tem um fim, ó. A gente sentar lá na ponta das últimas galáxias, né? Porque não é só nós, lá das milhões, bilhões de galáxias, a gente chegar lá e sentar lá no banquinho lá, Deus vai estar lá. Ele não vai daqui lá e depois volta aqui. Ele está em tudo, né? E então, né, não vamos nem entrar muito nisso, mas porque a gente quer o quê? Que a mente de vocês, ela quebre essas barreiras, né? Como diz a meditação lá dos hinduístas lá, né? Nós não precisamos se esforçar para conhecer Deus. Nós precisamos nos esforçar para quebrar as barreiras que nós criamos que nos separam de Deus. Esse é o nosso problema. É mental, é mente. Podemos dizer quebrar as barreiras positivas que nos separam de Deus, né? Porque as negativas de que Deus vai castigar, que Deus, né, vai ficar chateado, nossa, Deus está vendo. Quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para falar com Deus? Nossa, depois disso Deus jamais vai me perdoar. Gente, não é assim que funciona. E outra coisa que é importante, nós falamos semana passada sobre a presença. Quem estava aqui semana passada? De vocês? Estava aqui. Quem estava aqui? Então a gente falou sobre a presença de Deus, né? E isso é uma questão que a consciência nossa precisa ter essa identificação. Nós precisamos quebrar essa barreira. Ou quebrar essa barreira, tendo a identificação da presença de Deus, ou a gente entrar na iniciativa que Jesus nos deixou, de que, mesmo se eu não perceber nada, né, bem-aventurado aqueles que crêem sem ver. Então, ou eu tenho uma crença que eu não percebo ainda, porque é ainda, né, que vai ser sempre assim. Vamos ter paciência. A gente falou esses dias para uma pessoa, né, que eles me falaram, né, a pessoa estava preocupada que ela queria sentir mediunidade, ter uma entidade, trabalhar, fazer, porque ela faz parte do grupo, mas ela não identifica a espiritualidade, como a maioria tem essa sensibilidade, né? E ela estava questionando, né, porque ela trabalha, mas ela vai lá, ajuda na maca, dá passo, faz isso, mas ela não sente quase nada, muito pouco. E quando ela falou isso, né, me veio muito claramente os nossos amigos falando, o que nós queremos dar para ela não é mediunidade. Nós queremos dar para ela uma conexão direta com o Criador. É muito melhor do que mediunidade. Com certeza. Né? Nossa, sem comparação. Então, não tem nem que escolher. Com todo respeito à mediunidade, né, a nós todos que somos médiuns, somos tudo isso, com muito respeito à questão da mediunidade, eu falo assim, o que nós estamos preparando para ela é melhor do que a mediunidade, de incorporar, de sentir disso. Por quê? Porque é uma conexão direta. Né? Então, aqueles que não conseguem estar na sua casa, eu faço oração, peço a Deus tal, mas eu não percebo nada, eu não sinto nada. Lembre que Jesus não esqueceu de você. Quando ele disse assim, bem-aventurados os que crêem sem ver. Sem ver quer dizer o seguinte, não identifica de forma nenhuma, né? Com certeza. Mas diga assim, eu sei que Deus sabe do meu problema. Deus sabe que eu estou aqui, né? Como a gente já descreveu aquele dia lá daquela criança que estava lá no terremoto lá, né? Que ficou lá e ela perguntaram para ela se ela não passou fome ou sede. E ela descreve que vinha lá um homem de branco e dava água e comida para ela. Sim. Estava embaixo dos escombros do terremoto. Quer dizer, se lá embaixo, lá no outro lado do continente, tem alguém dando comida e água para uma criança, né? Nós não somos tratados diferente. Pelo menos eu acredito que vocês também pensem assim. Se tem alguém que pensa diferente, levante a mão. Porque amar o limpinho, amar o bonitinho é fácil, né? Agora, tá ali para ser ajuda para quem realmente precisa, para entrar naquele quesito que a Simone falou umas 2 semanas atrás. Quando você chega, você é aquela pessoa que é alegria para os outros, é aquela pessoa que, ele chegou, pronto, que droga, né? Então, se a gente é uma pessoa felicitadora ou se a gente é uma pessoa infelicitadora. Exato. Quando a gente chega no lugar,
o que a gente transmite para a pessoa, né? Se nós somos essa pessoa felicitadora ou se nós somos uma pessoa infelicitadora. E aí voltando à questão da presença de Deus, nós precisamos ter uma questão assim, gente. Para que nós comecemos se podemos falar, organizar a nossa amizade com Deus, a nossa prática, a nossa vivência com Ele. Por quê? Pense um pouco. Como a gente já falou semana passada, se você liga o celular e o celular dá o sinal do culpado, não adianta você ficar falando ali, porque a pessoa está numa outra ligação. Então a gente sabe e a gente fica, não, vou ligar depois, né? Então da mesma forma, se você ligar para Deus e percebe que não acontece nada, espera um pouco, né? Porque às vezes Deus é tendencioso em algumas coisas. Às vezes tem coisa que demora um pouco. Tem coisa que, né, no começo não funciona para a gente, porque a gente está começando, né? Então tudo tem uma metodologia. E aí o que a gente pode falar para vocês? Para que vocês acalmem o coração de vocês e encontrem o amparo de Deus nas suas necessidades. Seja você uma pessoa que reconhece Deus, que conhece Deus, que sabe a forma que Deus se manifesta em você, para você, né? Ou seja você aquela pessoa que não percebe nada. Por isso que nós estamos retomando novamente esse assunto. Você pode colocar lá na live, né? A presença, se você quiser colocar, né? A presença de Deus, número 2, para que as pessoas comecem a refletir um pouco sobre como fazer isso. Porque às vezes a pessoa, para fazer um almoço, uma comida ou qualquer coisa, ela vai comprar uma roupa, ela fica vendo um monte de roupa. Se ela vai comprar um carro, ela fica olhando um monte de vezes o tipo do carro. Se ela vai comprar uma bicicleta, se ela vai comprar um sapato, ela, né, fica lá olhando. E por que não olhar para a nossa conexão com Deus, né? Então, se a gente chega ali, fez o nosso tipo de devoção e o tipo da pessoa, você é uma pessoa que você identifica como Deus, sabe? Porque a gente já falou, Deus com cada um, Deus tem uma propriedade, ele não se manifesta igual para todo mundo, ele tem um jeito de se manifestar para cada um identifica a presença dele de formas diferentes. Então, o que acontece? E aqueles que não identificam, o que vocês devem ou podem fazer? É vocês fazerem o pedido de vocês, fazer a devoção que vocês têm, a oração, né? E falar assim, Deus, eu sei que eu não identifico a Tua presença em mim, mas eu sei que o Senhor e Jesus não esqueceu de mim. Eu sei que o Senhor está aqui, de alguma forma. Como? Eu não sei que o Senhor está aqui. E aí você fala com Deus da sua necessidade, do seu problema, enfim, você cria o tipo seu de relação, porque se você criar esse tipo de relação, você vai ver que isso vai começar a funcionar. E isso vai abrir porta, vai quebrar barreiras, porque se não há esse intercâmbio, é porque existe alguma barreira. Às vezes crenças antigas nossas, problemas nossos do passado, um monte de coisas podem estar no meio disso daí. Então nós não vamos entrar nisso hoje, nós vamos fazer dar soluções para quem não tem não sente nada, como as pessoas dizem, eu não sinto nada. E para aqueles que sentem, né? Porque se você entra no carro, vai lá e vira a chave e o carro não dá partida, não adianta você ficar ali virando o volante, mudando a marcha, vai ficar ali. Imaginar que você está andando, por enquanto a gente não tem poder para isso, né? Imaginar que você está indo, que está na estrada, que daqui a pouco você chega na sua... Não, o carro está parado, por quê? Porque não dá partida, alguma coisa, sei lá, acabou a bateria, deu um problema lá. O que é isso? Você precisa identificar a presença. Então, tal qual, quando a gente entra num carro, a gente dá partida e o carro funciona, a gente não precisa entender se o carro que combustível que se é eletrônico, se não é eletrônico, se é automático, se não é automático, se o sistema de combustão dele é com placa, se é com bobina. Você entra, dá partida e vai embora. Se parar, você chama um mecânico. Sim. Então, tal qual nós fazemos isso com todos os objetos domésticos,
que nós temos para usar, veículo e tantas outras coisas mais, a gente pega e liga. Não funcionou, leva para arrumar. A gente não fica, mas como será que é feito? Né? É de borracha, de plástico? Quem que fabrica? Como é que é fabricado? Então, da mesma forma, a gente precisa ter isso na cabeça. Deus funciona. Pronto. Como? Não interessa. É da maneira dele. Né? E sabendo que a maneira de Deus sempre é da forma que nós, antes de vir para cá, nós fizemos um acordo. Sim. E ele falou, pode ir. Sim. Né? Ele, vamos dizer assim, ele valida, né? Se vocês, principalmente o pessoal que é espírita mais tradicional, o que eles falam? Não, que os nossos mentores avaliam. Realmente é assim, né? Existem espíritos que se propõem a nos auxiliar a realizar aquilo que a gente veio fazer na presente encarnação. Sim. Né? E nós somos ajudados por esses anjos, mentores, benfeitores, o nome que vocês quiserem dar. Agora, qual é a grande dificuldade que nós observamos em vocês? A dificuldade é que vocês não sabem, às vezes, se estão na presença ou não estão na presença. E tal qual essa questão é muito importante, há pouco tempo atrás estava sendo conversado aqui sobre o quê? No estado de perturbação é muito difícil vocês identificarem a presença, seja de Deus, seja de um anjo, seja do mentor. Quando vocês estão no estado de perturbação, se vocês receberem alguma orientação, provavelmente não vai ser da luz. Quando você está com ódio no coração, com raiva, revoltado, descontente com a vida que está, bati meu carro, que sei lá, machuquei minha perna, fui mandado embora. Se você tiver, como diz no dito popular, se você tiver com o mundo virado, provavelmente a orientação que você vai receber. Dá vontade de matar aquele cara que bateu no meu carro. Pode saber que não é nós que estamos falando. Não é Jesus que está falando e não é Deus que está falando. O cara bateu em mim, vou lá matar ele, vou bater nele, né? A inspiração foi do outro lado. É outra orientação, não é da luz, não. Né? Então, é importante que vocês tenham esse entendimento que quando é da luz, ela é para solução. Ela é leve, ela é calmante, ela é tranquilizante, ela é benéfica, ela é saudável. Né? Então é importante vocês começarem a praticar na casa, no dia a dia. Quando você vai lá, entra no carro, dá partida e o carro funciona e sai. Nossa, né? Quanto mecanismo tem, né? na ignição, né? para a eletricidade, para dar partida, para virar o motor, para combustível, né? Para fazer as transmissões das rodas. Né? Quanta engenhosidade tem ali. Né? Os engenheiros que trabalharam para fazer o carro mais simples, tem uma engenharia lá. Então, e todo mundo usa. Né? Todo mundo pega uma air fry lá e usa. Liga lá, põe na tomada, assou a comida, fica muito boa. Filhinha, compre uma que é boa. Como é que funciona? Não sei, eu ponho na tomada e aperto o botão lá, fechou. Então, fazer isso com Deus. Deus funciona. Sim. Mas será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me atender? Será que eu tenho merecimento para Deus? Será que a minha situação, eu tenho merecimento? Sendo uma pessoa, um pecador, sempre foi falado que Deus fica no céu e Deus castiga, e Deus isso, e Deus aquilo. Não, porque um dia eu briguei com alguém, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus não é, Jesus falou muito claramente, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tanto que ele foi lá a favor, ajudar a socorrer o ladrão da cruz, ele foi lá em defesa da prostituta, ele foi em defesa de todos os ladrões, as prostitutas, dos oprimidos. Ele não foi atrás de quem estava bem, que estava lá na vida boa. Ele estava atrás dos oprimidos. Então, se você que está aqui hoje, está nos vendo, que vai nos ver amanhã, se você é uma pessoa que está nesse momento oprimida ou oprimido, está com uma grossura no peito, está com uma revolta, com uma mágoa, uma tristeza, se está com ansiedade, se está com dúvida no coração, é para você isso. É para Deus, é para você. Deus não é para quem é santo. Não que ele não possa ter, né? Mas a necessidade é para quem está com necessidade. Não é para quem está pleno. E não é justo mais, não é coerente mais, vocês sendo filhos de Deus, todo mundo fala a mesma coisa, que Deus é extremamente justo e bom e perfeito.
Todas as pessoas que falam, que têm uma crença em Deus, falam a mesma coisa. Então não é justo mais que vocês, tendo um pai desse jeito, vocês passem por sofrimento. Que vocês tenham um problema, que vocês falam assim, mas acho que não vou conseguir resolver. Não tem problema para Deus que não tem solução. E Deus é para todos nós. Nós que somos espíritos que viemos aqui auxiliar vocês. E vocês que são irmãos mais novos, que estão passando por essas experiências. Então não cabe mais. Vocês estavam falando agora antes. Não precisa sofrer mais. Chega, já sofreram bastante. São milênios de sofrimento. Precisa entrar na era da luz, entrar na era do amor. E Deus não é o problema, Deus não é a doença, Deus não é a tristeza, Deus é a solução para a doença, para a depressão, pânico, para a ansiedade, para o medo, para a insegurança, para a dúvida. Então, se você tem algumas dessas sintomatologias que incomodam a tua alma, fale com Deus diretamente. Senhor, qual a solução que o Senhor tem para a pessoa que tem medo? Eu estou insegura ou inseguro porque eu perdi meu emprego ou porque eu estou numa questão difícil. Senhor, qual que é a solução? Qual que é o remédio que o Senhor tem? O que o Senhor tem para oferecer para um filho que está inseguro, para um filho que está com medo, para um filho que está triste, para um filho que está com dúvida, para um filho que não tem autoconfiança em si mesmo, para uma filha? Fala assim, igual a gente está conversando. Senta no seu canto lá, respira profundamente umas 4, 5 vezes, e quando você respira, né, o prana divino já é o hálito de Deus, já é um contato com o Criador. Então talvez, em vez de vocês ficarem com todo respeito às orações, às devoções, aos ritos que vocês têm hábitos, a civilização tem isso. Não tem problema, pode fazer. Mas nós estamos falando para vocês de um atalho. Nós estamos falando de um caminho mais curto. Como disse a Simone, de um caminho que não tem mais pedra, não tem espinho. Uma estrada melhor. Então, ao invés de vocês, se vocês que estão aqui, que estão nos vendo, se você está no sofrimento, não fique pensando no sofrimento. Comece, toda vez que você lembrar do seu sofrimento, fale assim, Deus, o que o Senhor tem para isso? Igual vocês estão no médico, doutor, eu estou com dor de cabeça. O que o senhor dá para dor de cabeça? Eu dou dipirona, eu dou, né? Eu estou com dor de estômago, doutor, o que eu dou? Não é assim, enfermeira? Chega lá, o paciente, o que você tem? Está tudo bem com você? Não, estou sentindo uma dor no meu estômago. Espera um pouquinho aí. Aí vai lá, doutor, o que eu dou para a mulher? Não é assim? E por que vocês não fazem isso com Deus? Mas está assim, e está acontecendo isso, enfim, seja lá qual for o seu problema. Converse com Deus, né? Sim. Converse. Pergunta, Senhor, isso é pedir a presença. O que o Senhor tem para quem está sofrendo isso? E aí, se vocês quiserem brincar um pouco com Deus, porque Deus ama brincar. Deus não é aquele velho barbudo que fica vendo as coisas erradas que vocês fazem para castigar vocês depois. Deus ama brincadeira, Deus ama festa, Deus ama riso. Vocês têm na experiência de vocês, o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Uma festa. Uma festa. Uma festa. E o que ele fez? Vinho. Porque se ele fizesse cerveja, depois não ia ter cerveja mais, aí ele ia dar um problema. Então ele falava, deixa eu fazer o vinho mesmo, não fica tomando vinho até aprender que tem a cerveja para tomar depois. Porque no calor, né, o vinho deve ser não tanto agradável. De quente, né, gelado, acho que fica melhor. Mas fica para outra parte. Então, e aí vocês sabem fazer o quê? Quando seu filho, quando seu marido, quando as pessoas que você ama estão com um problema, bem quietinho no seu pensamento, Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa? O que o Senhor pode oferecer para ela? Porque muita gente, se vocês não sabem, eu sei que a maioria de vocês já tem experiências assim, às vezes fala assim, hoje eu vou lá na casa de fulano, não sei porquê, eu vou lá visitar fulano. Aí você chega lá, a pessoa está com um problema. Chega um dia, você liga, a pessoa está precisando de você. Então Deus se manifesta de muitas maneiras.
Não tem nem como nomear isso. Então, quando as pessoas estiverem com você e elas estiverem com dificuldade, comece a fazer essa brincadeira com Deus. O que o Senhor tem para ela? O Senhor pode oferecer uma leitura, um livro, uma orientação, enfim, Ele vai sempre responder. Nós falamos para vocês, se você entrar na sua casa, fechar o portão, entrar na sala, tem a porta da sala para aqueles que têm a sala, fecha a porta da sala, você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, aí você entra no seu guarda-roupa, você fecha o seu guarda-roupa, aí você põe um cofre lá dentro do guarda-roupa e entra dentro do cofre, fecha o cofre, vira o número lá para ficar, para ninguém saber que número que é, e você perguntar, Deus, o Senhor está aí? Ele vai falar, estou aqui com você. Então Deus nunca abandona ninguém. E a grande maioria da humanidade vive com a tristeza nos olhos, com a insegurança nos olhos, com a doença nos olhos, com o medo nos olhos, com a ansiedade nos olhos e no coração. Por quê? Porque ela não sabe que Deus está com ela. Porque você pode estar doente, mas se Deus estiver com você, vai ter brilho nos seus olhos. Seus olhos não vai estar demonstrando o sofrimento. Pode estar até com dor, mas vai ver o brilho, porque os olhos é o espelho da alma. É como a alma está. Como a alma está. Então, se vocês quiserem, se vocês acharem bom, nós como irmão mais velho de vocês estamos aqui para dizer isso. Para que vocês comecem a, ao invés talvez de orar, de procurar, de ler tantos livros e de fazer lives, de procurar, né, assistir 10 palestras, assistam, mas lembre-se que tem um atalho. Experimentar não custa, experimente Deus. E o que nós estamos falando são tudo coisas que são experimentadas pelo grupo, pessoas do grupo que experimentam isso, que vivem isso. Né? Então, é assim, o que Deus tem para isso? Em vez de você reclamar da dor, o que Deus tem para a dor? Em você reclamar da dificuldade financeira, o que Deus tem para a dificuldade financeira? O que Deus tem para a dificuldade familiar? O que Deus tem para vocês que estão aqui, qualquer um que seja a sua necessidade, para vocês que estão nos vendo, para vocês que vão nos ver amanhã. Porque você pode ter certeza, se vocês começarem a pedir, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E vocês vão começar a identificar qual é, ou como é a forma que Deus se manifesta em você. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Amém, amém e amém.